Hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, Pensando como um Filósofo. Esse livro aqui eu comecei ele meio que no meio dele, porque basicamente o começo não me importava muito. E já vamos começar, entendeu? Esse livro ele fala algumas frases poéticas e filosóficas e depois explica essas frases. E é o que eu vou fazer. Só que sem tá lendo, eu vou explicar pra você entender. No caso, talvez eu leia um pouco das minhas anotações. Baruch Spinoza, de 1677. Eu acho incrível como as pessoas antigamente elas escreviam coisas e criavam coisas, e hoje em dia a gente tem dificuldade de até entender essas coisas, essas frases, essas fórmulas de matemática, tudo. A gente tem dificuldade de entender o que as pessoas antigamente só. Tipo, elas criaram e hoje em dia a gente tem dificuldade de entender. Não faz o menor sentido pra mim. Ética, de 1677. Os homens acreditam ser livres simplesmente porque têm consequências de suas ações, mas ignoram as causas por meio das quais essas ações são determinadas. O que significa esse monte de coisa que a gente não entende mais? Hoje em dia, a língua portuguesa e nós jovens, a gente é burro, entendeu? A gente é muito ignorante. Então a gente não entende o que está escrito aqui. Por isso que a gente precisa de livros como esse pra ensinar. Ou eu, né? Que eu tô explicando. Você é sim consciente dos seus desejos, mas cego para as causas que criaram esses desejos. Você é consciente dos seus desejos, mas cego para as causas que criaram esses desejos. O que significa? Você sim é consciente dos seus desejos, do que você quer fazer, de quando que você quer acordar de manhã, se você quer beijar aquela menina muito gata ou não quer, se você vai ficar bravo ou não com seus pais. É um desejo que você tem. Você é consciente desses desejos na forma que o que? No significado que você sabe que você tem esses desejos. Você é consciente que você tem esses desejos. Mas o que Spinoza quer dizer é que a gente fica cego para as causas que esses desejos foram criados. Por que eu quero acordar mais tarde de manhã? Por que eu quero assistir TikTok e não ler um livro? Por que eu acho jogar futebol mais legal do que jogar hóquei no gelo? E tem muitos motivos por causa disso. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de futebol. Eu prefiro jogar futebol, provavelmente, porque eu nasci no Brasil. Porque toda a minha família. Eu vou ficar olhando pro retorno, não dá, gente. Porque toda a minha família cresceu com futebol e a galera na minha rua gostava de quê? Gostava de jogar futebol. Ninguém. Eu não era nem familiarizado com o rock do gelo. Então, rock no gelo, tipo. Como é que eu vou gostar de algo que eu nunca nem ouvi falar? Mas vamos dar outro exemplo. Se você age com raiva e quebra um prato, você não foi livre, e sim escravo da sua raiva. E como é que eu explico isso? É, Quando você tá agindo com raiva, você tá agindo com os seus desejos. Você quebra um garfo, um prato, que peguei o prato, pá, quebrei o prato. Eu sei que eu estou consciente do meu desejo de quebrar o prato, porque eu estou com raiva. E já que eu estou com raiva, eu quero quebrar o prato. Mas por que eu quero quebrar o prato? Por que eu estou com raiva? Se você somente quebra o prato porque você está com raiva, você não está sendo livre. No ponto de vista que você não está fazendo exatamente o que você quer. Você está fazendo isso porque você está com raiva. Você está fazendo isso porque que sua mente acha isso certo. Mas por que a sua mente acha isso certo? É um conceito muito difícil de explicar. Ainda mais pra mim que não sou o maior mestre da filosofia. Mas basicamente, quando você faz algo porque você
está seguindo um sentimento, você não é livre. E sim, você está sendo guiado por esse sentimento. No ponto de vista de você ser livre, você fazer exatamente o que você quer. E se você faz o que você quer, você não é levado por um sentimento a fazer aquilo que você quer. Você é levado a tudo, tudo. O que você é livre em algum momento? Isso aí é uma pergunta muito discutível, muito filosófica, se a gente realmente é livre. E não sei. Eu não sei se a gente é livre. Quando alguém te trata mal, não significa que ela escolheu fazer isso. Ela provavelmente só foi levada a escolher. Por exemplo, acordei hoje. Mano, acordei tarde. Era pra eu estar indo pro trabalho 7 da manhã. Eu já acordei 7 da manhã. Já tô puto. Aí eu perco meu ônibus. Perdi meu ônibus, cheguei no trabalho cansado. Meu chefe brigou comigo. Voltei em casa. Tô em casa. Tô tranquilo. O que acontece quando eu tô em casa e tô tranquilo? Minha mãe chega super estressada também, porque provavelmente essas coisas já aconteceram com ela também. E ela vai lá e fala: Ó, mas você fez isso errado, você fez aquilo outro errado, você tem que pegar esse prato na pia, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí o que eu normalmente respondo se eu estou seguindo os meus sentimentos? Ô mãe, tô nem aí, entendeu? Tô nem aí que o prato tá na pia, que o Brasil perdeu de 3-0, entendeu? Eu seguindo totalmente os meus sentimentos, sendo escravo desses meus sentimentos, o que eu estou sentindo é o que importa, entendeu? Não é se o prato tá sujo, se o prato na pia tá cheio de comida, não é isso que importa. O que importa são os meus sentimentos. E quando eu ajo desse jeito, eu estou sendo escravo dos meus sentimentos. E você pode pegar essa filosofia de como... você pode pegar essa filosofia e usar ela no dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa estiver muito brava com você e claramente ela tá se exaltando, você pensa: não, mas ela não é uma pessoa ruim. Ela só está sendo levada a ter essas ações. Porque no mundo que a gente vive, a gente nunca é nós 100%. A gente é sempre levado a fazer algo, entendeu? Eu posso dar um exemplo. Eu fui no mercado, tô comprando essa banana. Por que eu tô comprando essa banana? Porque essa banana tá muito barata. E essa banana é barata e ela é muito boa. Eu comprando essa banana, eu estou apoiando que as pessoas da África ganhem muito poucos de salário. Eu tô apoiando praticamente uma escravidão na África, comprando uma banana. Então, assim, eu estou sendo levado a comprar a banana, por quê? Porque ela tá barata, porque ela é muito boa. E que são as coisas que normalmente levam a gente a fazer compras e fazer coisas em gerais. São o que leva a gente a fazer isso. E o que tá levando eu a apoiar uma escravidão na África é o preço da banana aqui na Suécia. Então a gente sempre é levado a fazer ações. Sempre. Mesmo que essas ações sejam boas ou ruins. A gente está sempre sendo levado a fazer coisas. Sem que a gente queira. Necessariamente. René Descartes, 1684. Nossa, meu rosto tá bem laranja, né, com essa luz. Não, mas tá tudo bem. Tá top, tá bem cozy. Foi mal, guys. De volta. René Descartes, 1684. Não é o que você sabe, é como você sabe. Questionamento algum pode ser tão útil quanto aquele que busca determinar a natureza e o escopo do conhecimento humano. Puta frase difícil. Se eu não tivesse esse livro, eu ia entender
porra nenhuma. Entender? Ah, tops. Porque assim, pode ser tão útil aquele que busca determinar a natureza e o escopo do conhecimento humano. Então tá bom, né, Helen? Então tá bom. Fica aí nas tuas loucuras, vai vender suas miçangas na rua. Preconceito, né? Que a gente tem. Mas tá bom. Vamos pegar o título, que é um pouquinho mais fácil de explicar e o título já ajuda muito. Não é como você sabe, é como você sabe. Imagina assim, você vê um vídeo na internet sobre cachorrinhos morrendo. Na rua de trás da sua casa. Tipo, você vê um vídeo no TikTok, você tá scrollando, você vê um vídeo que cachorrinhos estão morrendo na rua de trás da sua casa. Essa informação é muito confiável? Não é. E é útil que os cachorrinhos estão morrendo? Não sei. Eu diria que não, entendeu? O que eu posso fazer sobre isso? Não posso fazer nada. Mas agora imagina você, com seus próprios olhos, ver que estão morrendo cachorrinhos na rua de trás da sua casa. Agora a história é outra, entendeu? Você viu com seus próprios olhos, então não é como você sabe. A informação é a mesma. No TikTok você scrollou e você viu cachorrinhos morrendo na rua pananã, pananã, que é a rua de trás da sua casa. É a mesma informação. Só que agora que você viu com seus próprios olhos os cachorrinhos morrendo, a informação já não é a mesma. É a mesma. É exatamente a mesma informação. Mas a informação não é a mesma. Você está mais comovido a ajudar. Você confia mais nessa informação. Por quê? Porque você viu os seus próprios olhos. Então não é bem como você sabe dessa informação. Não, no caso não é não é a informação que você sabe, sim como que você ficou sabendo dessa informação. René Descartes. Posso falar uma breve, muito fácil, tranquila. O que eu não sei, eu acho que não sei. Não, o que eu não sei, eu não acho que sei. E isso é de Sócrates. 399 anos antes de Cristo. Eu tenho uma teoria que tudo que Sócrates, Platão escreveu, qualquer um poderia escrever, tipo, o que eu não sei, eu não acho que sei. Tá bom, eu também. O que eu não sei, eu não acho que eu sei. Mas eu acho que essa minha teoria vem muito do pressuposto que eu já li essa informação e essa informação rodou na minha cabeça e agora, hoje em dia, é um negócio tão óbvio que o que eu não sei, eu não acho que sei, que eu acho que, porra, qualquer um poderia pensar isso. Mas a galera não pensava nisso, a galera não tinha esse mindset. Os mais sábios são aqueles que admitem que não sabem. Sócrates, ele era um cara que ficava andando pelas ruas de Grécia, se eu não me engano. Desculpa, não sou muito bom de Sócrates. E a filosofia dele era basicamente fazer muitas perguntas. Ele passava a Grécia inteira e ficava fazendo perguntas e perguntas. E depois dessas perguntas, ele observava, pensava e tomava uma decisão na cabeça dele. E uma coisa que ele fazia muito é ir até os sábios, as pessoas que são ditas como muito inteligentes, e fazer perguntas até que eles não conseguem mais responder, tipo, por que 2 mais 2 é igual a 4? E aí o cara vai lá, explica, dá toda a fórmula, e aí o Sócrates ia lá e perguntava, tá, mas por quê? Aí o cara respondia, por causa disso, e explicava, e aí Sócrates perguntava, tá, mas por que 2 mais 2 é igual a 4? O que é 4? O que é 2? E aí a pessoa ficava sem resposta. E o que ele quer dizer aqui, que os mais sábios são aqueles que admitem que não sabem, é que essas pessoas que se diziam muito sábias e muito inteligentes, sempre tinham um ponto final que a inteligência deles paravam. Então, Sócrates falava que o que eu não sei, eu não acho que sei. Basicamente, ele tá tentando falar que o
que ele não sabe, ele não diz que ele sabe, ele não acha que ele sabe. Muitas vezes a gente, como ser humano, acha que a gente sabe de tudo, acho que a gente é muito mais inteligente do que a gente é. Eu mesmo, muitas vezes acho que eu sei de tudo, mas eu não sei porra nenhuma. Eu leio 2 livros de filosofia e eu acho que eu sou bom o suficiente pra explicar pros outros. É a hipocrisia, né, que fala. Que mais? O que eu tenho mais pra explicar? Eu acho que eu tenho mais alguma coisa. Dá só mais um segundinho que eu já puxo ela. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, na verdade. Acho que as coisas que eu tinha pra explicar, eu já expliquei. São essas coisas. É isso, gente. Por hoje é só. E agora eu vou ter que editar um vídeo de 20 minutos de bruto, mano. Por que eu fui fazer isso? Mas assim, eu gostei muito desse cenário. Vocês que não estão vendo também. É meio que um escrivaninha cheio de livros e tal. E esse tipo de cenário me inspira muito. Por que você se mexeu sozinho? Me inspira muito, 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 muito. E eu amo luz amarela, nossa. Minha casa só vai ter luz amarela. Hoje em dia eu moro com meus pais e eles também gostam bastante de luz amarela. Mas a minha casa só vai ter luz amarela. Luz branca é muito feio. Falou, gente. Bye, bye.